Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à primeira aula da nossa semana Faturando com Bolos Fake para Casamento. Eu sou Elise Rebouças e te ajudo a ter liberdade financeira com os bolos fake para casamento. E nessa aula serão apenas 2 aulas. Elise, o que você vai fazer nessa aula? Você vai nos ensinar alguma coisa? Sim, nós vamos te ensinar. Ah, Elise, você vai me vender um curso no final dessa aula? Sim, eu vou te apresentar o meu curso. Mas, como eu acho super justo você conhecer o que você está comprando, é para isso que serve essa semana. Essa semana eu quero mostrar para vocês o quanto é bom trabalhar com os bolos fake para casamento e com as flores também. Ou seja, eu não quero só te vender um curso, eu quero que vocês façam um test drive. Ah, como é isso? Não estou entendendo muito bem. Bem, quando você vai comprar um carro e o carro é zero e ninguém nunca sabe como é que trabalha, como é que dirige aquele carro, as pessoas fazem um test drive, as pessoas entram, dirigem, vê se é aquilo mesmo, se sente confortável para poder comprar aquele carro. Ah, eu quero comprar um apartamento. Você não liga para o corretor e diz, pronto, vou comprar esse apartamento sem entrar nele. Você pega a chave, você olha todos os cômodos e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Tá bom, você pode dizer, ah, Elise, é muito bom para ser verdade esse seu curso. E é por esse motivo que eu garanto para vocês que o meu test drive vai servir para você tirar todas as suas dúvidas. E para que você tenha certeza daquilo que você vai comprar e para que você tenha certeza se é aquilo que realmente você quer. Você vai ouvir um pouquinho das histórias de algumas alunas, olha que são muitas alunas, mas eu selecionei algumas para que vocês pudessem ver, ouvir as histórias dela e também vir comigo aprender um trabalho maravilhoso que é o trabalho em bico de confeiteiro. Vocês vão entender que eu não trabalho só com molde, que eu não preciso ficar procurando trabalhos mirabolantes para deixar um bolo lindo e perfeito. Mas também você vai saber o lado que não é tão maravilhoso desse negócio. Nossa, Elise, tu enlouqueceu. Você quer vender um curso e vai contar pra gente toda a verdade? Sim, eu vou contar pra vocês o lado bom e o lado ruim. É exatamente isso. Vocês vão ter que saber que também existe um lado doloroso, que também existe um lado que vocês vão ter que lidar com ele. Ah, sim, então esse lado doloroso é que me vai fazer desistir. Talvez não, talvez esse lado doloroso vai te fazer ver que esse negócio realmente é para você. Então, presta atenção. Eu quero logo mostrar para vocês um pouquinho das minhas alunas, porque elas sim vão falar o que aconteceu na vida delas. Boa tarde, Elise, tudo bem com você? Comigo tudo bem. Para mim é um prazer enorme estar falando com você, para falar para você a respeito do desenvolvimento que eu estou tendo a respeito dos bolos cenográficos. Vai fazer 2 anos, né, que eu comprei o curso. Quando comprei o curso eu não sabia nada, não sabia fazer nada, nem conhecia massa de biscuit, nunca tinha nem ouvido falar em massa de biscuit, em bolo cenográfico. Eu não conhecia. E resolvi fazer o curso com você e a partir daí eu fui desenvolvendo esta arte, né, de fazer os bolos cenográficos. Nos primeiros momentos eu achei impossível, assim, de conseguir fazer nessa arte, mas treinando e tendo as suas orientações, que você está sempre pronta para nos orientar. Nós como aluna, né, que tem muitas dúvidas, todas as dúvidas você tira da gente, a hora que a gente te manda mensagem você já responde. Então, eu quero agradecer muito a Deus primeiramente, depois agradecer a você, por Deus ter colocado você na minha vida, para mim poder estar fazendo esse curso. Esses bolos que estão aqui, que é esse aqui e esse daqui, eles são locados todo final de semana. Aqui na minha cidade, as noivas amam ele. E também, né, agradeço ao meu filho, como eu já falei, foi um incentivo dele também, né, dele me ajudar a desenvolver esse projeto, o qual eu não dei importância.
mas uma palavra que ele falou foi assim, muito incentivo, né? Desenvolve o projeto ou eu vou passar para outra pessoa desenvolver, porque ele fala mesmo que tem que falar. Então, me ajudou, foi um incentivo. Hoje eu estou naquela situação assim, ó, que você fala que quem aprende não depende. Então, hoje eu consigo formar minhas folhinhas, as florzinhas, os botãozinhos de peônia, que fica lindo, que fica maravilhoso. Consigo formar e é isso aí. Então, o meu muito obrigado por tanto incentivo, por tanta atenção. Olha, nós estamos com uma mestra, uma pessoa incrível, uma professora excelente, uma pessoa que dá toda a atenção que a gente precisa como aluno. O que eu tenho a falar é muito obrigada, sou muito grata por ter conhecido você, amo a sua vida. Meu muito obrigada e um forte abraço. Obrigada, Eli. Bem, nessa primeira aula eu quero mostrar para vocês, sim, a grande oportunidade de vocês trabalharem com bolo fake ou com as flores, que também é o nosso forte. Aqui, nesse momento, você vai ter duas escolhas, ou três escolhas, se possível. A primeira escolha será, vou trabalhar só com bolo fake ou vou trabalhar só com as flores. Ou vai juntar os dois e trabalhar com os dois, que eu acho muito mais interessante. Porque quando você trabalha com os dois, você tem uma maior oportunidade de desenvolver um trabalho melhor. Então, vamos lá. Eu quero mostrar também para vocês alunas que resolveram só trabalhar com flores. Exatamente. Eu já mostrei a aluna que trabalha com bolo e com flores, mas eu quero mostrar para vocês também alunas que realmente resolveram se dedicar só às flores. Elas compraram o curso de bolo, fazem bolo, mas o maior forte delas ficaram com as flores. Veja aí comigo. Olá pessoal, meu nome é Ana Hildes, o povo me conhece mais como Aninha. Entrei no mundo do biscuit em 2020, na pandemia. 2 anos depois, fui fazer um curso de flores em açúcar com uma colega que me chamou. Chegando lá, a gente fez, rosa. Cada um fez sua rosa e a minha, que eu achava que estava mais troncha da turma, saiu a mais ou menos. Uma outra colega lá disse assim, você conhece a Elis Rebouças? Ela dá curso de flores. Falei, não, nunca vou falar não. Aí entrei no Instagram, entrei em contato com a Elis, me matriculei no curso de flores. Aprendi a fazer vários tipos de flores. No início foi meio difícil porque a gente fica assim, com medo de que não vai dar certo. Mas, graças a Deus, hoje deu tudo certo. Trabalho em um ambiente pequeno, não tenho espaço. Inclusive, já mandei minha filha embora várias vezes para poder me dar o quartinho dela, para poder fazer do meu ateliê. Quem disse? Não quis ir, não. Estou aqui no quintal de casa. Tive que montar o meu ateliê nesse espaçozinho, onde eu divido com minha máquina de lavar, com lavanderia, pã. Mas, graças a Deus, está tudo dando certo. Então, hoje tenho aqui, várias encomendas para ser entregue. Eu não tenho espaço grande, mas flores não tem problema. Você pode fazer em qualquer espaço, grande, pequeno. O que importa é você se dedicar e gostar do que faz. Então, assim, gente, o curso não é caro, porque a gente rapidinho tira o que gastou no curso. É um investimento, é uma coisa que você está pagando, mas que você vai ter retorno. Também temos que trabalhar, gente, em grande escala. Eu trabalho da forma que ele sempre ensina pra gente. Deixar miolos pronto, pétalas pronta. Eu deixo tudo prontinho, comprar pistilho. Antes eu fazia esses pistilhozinhos aqui para fazer as cerejeiras, aquelas florzinhas miúdas. Hoje não dá tempo, eu tenho que comprar. Sai muito mais barato, porque eu economizo o meu tempo para estar fazendo isso. Deixo tudo prontinho, fica tudo, prontinho, os arames já cortados. Então, assim, para trabalhar em grande escala, a gente tem que realmente fazer tudo isso. E eu levo trabalho pro meu outro emprego. Aí, na minha hora de almoço também, procuro fazer uns miolinhos, já deixar pronto, até montar flor de trabalho. Eu já levei várias vezes para montar. Até o doutor que trabalha lá comigo já me ajudou a fazer acabamento em flores. Então, ou seja, vale muito a pena fazer o curso de flores, tá? Apesar de que eu já me inscrevi em todos os cursos, mas o que eu mais gosto de fazer mesmo é flor. E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando, Elis, você me disse que também ia mostrar um lado mais duro desse negócio. Vamos lá. A gente trabalha
com a massa corrida. Eu trabalho com uma técnica com a massa corrida. Eu pego a massa corrida, tiro da lata e taco ali no bolo. Não é desse jeito. Você tem uma mistura. A nossa base é a massa corrida, mas a gente tem uma mistura para que nosso bolo fique super resistente e que ele dure muito. E é aí que está o momento que muitas vezes as pessoas acham que é tudo mar de rosa. E não é. Vamos lá. Para esse processo, ele é um processo mais lento. Ou seja, quando eu trabalhava com os bolos verdadeiros, bolos imensos verdadeiros, são bolos que eram verdadeiros e são bolos que eu passava apenas 3, 4 dias fazendo. E tinha que ser, porque ele tinha o processo que eu tinha que agilizar para que ele não estragasse, para que não azedasse, para que não tivesse um processo de desabamento do bolo. Então eu tinha no máximo 4 dias para trabalhar em cima desse bolo, certo? Com o bolo fake, que é com essa massa, eu preciso de processos mais lentos. Ou seja, não é piscou e o bolo tá pronto. E esse é uma das coisas que muitas vezes alguém chega para mim e diz assim: Elis, eu tô precisando desse bolo para amanhã. E você não consegue. Mas eu consigo, eu vou fazer ele, dá para entregar assim meio úmido pro cliente. Dá, legal, beleza. Mas não vai ficar um bolo perfeito. Então, esse é um processo mais lento. O nosso processo de bolo fake com a nossa técnica da massa, ele passa por 3 ou 4 camadas. E isso vai fazer com que ele demore um pouco mais. Ou seja, uma semana, porque vai fazendo, vai esperando secar e dando outras camadas. Pronto, te contei a real sobre isso. E quando eu lixo, quando eu vou para a parte de lixar, nossa, descobri um monte de buraquinhos nele. Tem solução, mas existe um processo que é demorado. Então a gente precisa parar, precisa tirar todos aqueles buraquinhos para que ele fique liso, para que você possa entregar um trabalho perfeito ao seu cliente. Antes de mais nada, eu quero também contar um pouquinho para vocês da minha história. Era o ano de 1800 e... Não, calma. Já falei para vocês que eu trabalhei com bolos verdadeiros. E sim, foram muitos anos da minha vida trabalhando com os bolos. E eram bolos imensos, bolos grandes, bolos que... eu já cheguei a fazer bolos com 1,80 m de altura. Gente, era um período com muito sacrifício, porque a gente tinha o antes, o durante e o depois. Você que é confeiteira vai saber exatamente do que eu estou falando. O antes, que a gente tinha todo o processo de conversar com o cliente, e daquele momento em diante a gente já começava a ficar meio que nervoso, né? Porque eram muitos detalhes. O durante, porque bolo verdadeiro, você não tem a oportunidade de passar uma semana fazendo. No máximo 4 dias, porque ele pode vir azedar, tem vários outros processos, desabar, ficar úmido, a pasta americana, e você sim tem que ter esse cuidado. E o depois, eu já tinha falado isso para vocês. A festa tá lá rolando, ninguém nem lembra que a boleira existe, mas você lembra que o bolo tá lá. Você fica preocupado se o bolo desabou, você tá preocupado se o bolo teve algum problema. E olha assim, a gente tem que se preocupar porque a estrela da festa é o bolo. Então, quando eu percebi que os bufês começaram a me pedir os bolos fake eram feitos de pasta americana, falava: Elis, por favor, não manda bolo verdadeiro, suja a mesa inteira, é uma bagunça e a gente não quer mais saber desse negócio de bolo verdadeiro aqui na mesa. E eu fiquei triste, fiquei bastante triste. Mas nessa tristeza eu comecei a ver a oportunidade. Eu disse: bem, se eles não querem mais bolo verdadeiro e são bufês de alto padrão, isso quer dizer que eu agora vou ter a oportunidade de começar a trabalhar com os bolos fake. Então foi aí que eu comecei a desenvolver técnica que pudesse parecer com os meus bolos verdadeiros. Colocando renda, colocando trabalho em bico, colocando minhas flores
que sim, são feitas em porcelana fria. Essas mesmas flores que eu trabalhava com os bolos verdadeiros. Teve uma época que alguém chegou para mim e fez assim: Elis, não pode mais trabalhar com flores em porcelana fria. Tem que ser flores em açúcar. E eu resolvi fazer um monte de flores em açúcar para um determinado bolo. Quando eu cheguei para a Wanda e fiz: Wanda, esse bolo vai ter 1.200 flores. Veja quantas flores já tem ali na caixa. E foi quando ela chegou e me veio com uma caixa e pegou as flores e fazia assim, ó. Parecia um chiclete. As flores que estavam na mão dela. Eu disse: meu Deus, a gente já tinha uma quantidade. E Wanda olhou para mim e fez: eu não entendi, porque você não fez as flores em porcelana que sempre foram feitas. Eu tomei uma bela decisão, porque as nossas flores em porcelana, elas nasceram, presta atenção, flores em porcelana fria, elas nasceram para bolo verdadeiro. Antes de existir as flores em açúcar, as flores em porcelanas, elas foram desenvolvidas para colocar em bolos. Exatamente. E o que é a composição dessas flores? É o amido de milho e a cola, aquela cola que a criança passa na mão, que é atóxica. Então não tem problema nenhum, vocês não vão prejudicar o cliente de vocês. E graças a Deus, por isso que eu vendo bastante flores. Então o que eu quero dizer da minha história é que eu só vim para os bolos fake porque eu fui obrigada. Fui obrigada de uma certa forma. Porque os buffets, eles não queriam mais saber dos bolos verdadeiros na mesa. Os clientes começaram a dizer que na hora que tá servindo, as pessoas ficam com um prato perto e era aquela confusão. E aí, graças a Deus, os bolos fake vieram para ficar. E depois da pandemia, gente, aí sim foi o boom dos nossos bolos fake. E é claro que a gente não pode perder uma oportunidade dessa, né? Então, por esse motivo eu tô falando a vocês, é a oportunidade do momento. Se você trabalha com bolos, faça que nem eu, vai conciliando. Eu fiz isso por muitos anos, por isso que eu tenho um bolo aí de 8 anos fake, porque eu ia conciliando o bolo verdadeiro e o bolo fake. Quando o cliente chegava que queria um bolo que era verdadeiro e o valor era lá em cima e eu podia dar oportunidade para eles ter um bolo com valor, como eu boto entre aspas, que não é um valor muito mais baixo, mas um valor menor, ele aceitava e assim eu comecei a fazer bolo verdadeiro e o bolo de copa. Até que em 2021 eu tomei uma decisão, não vou mais fazer nenhum de copa, vai ser só alocação de bolo fake e trabalhar com as flores, porque elas são também uma forma de renda muito boa. Então, se você tá aí, vê a minha história e quer se inspirar nela, vem comigo, assiste. Meu nome é Úrsula, sou decoradora de festa, trabalho no ramo há 15 anos, trabalho com festas infantis, casamento, 15 anos, formatura. E vim aqui falar um pouquinho do bolo fake, né? O bolo fake é maravilhoso. Eu sempre gostei, sempre fui apaixonada por bolos fake, né? Eu acho que em uma festa ele tem um diferencial do bolo normal. Então, e ainda tirando que também tem aquela confusão, né? Na hora de partir o bolo, um quer levar, fica aquela meleira, aquela sujeira, né? E o bolo fake ele vai estar ali imponente do início ao fim. Eu queria falar aqui para vocês a importância que é um bolo fake para nós decoradores. Talvez vocês possam ter até essa pergunta: por que um bolo fake? Um bolo fake porque a altura dele é elevada, dá uma estrutura maior para o seu evento, traz uma comunidade para nós decoradores, que não temos um bolo que venha sujar o ambiente e nem tampouco você ter que destruir uma obra de arte dessa. Então eu convido vocês para vir e se dedicar e querer na sua festa um bolo fake. Vale a pena. Economia muito boa, qualidade e autenticamente eu aprovo. Bem, eu contei aí para vocês uma parte do processo doloroso. Agora eu quero contar a vantagem. Bem,
Se você trabalha com bolo verdadeiro e cobra aí em torno que um bolo de 4 andares hoje, verdadeiro, ele está em torno de 4 mil a 5 mil reais, você cobrou esse valor para o seu cliente, ele vai embora e volta no máximo a bandeja, né? Quando volta. Às vezes o cliente até esquece de entregar essa bandeja, mas no máximo volta a bandeja. Então você vai lá, vai ter aquele trabalho, você sofreu antes, durante, depois, antes, porque quando o cliente te pede um projeto, e é um projeto complicado para trabalhar com bolo verdadeiro, você já fica lá desesperado. O durante, né, que é o processo de fazer, de estruturar e o medo desse bolo desabar. E o depois, quando o bolo tá lá na festa, todo mundo nem lembra que a boleira existe, você tá à noite dormindo, acorda de madrugada e pensa, será que o bolo azedou? Será que o bolo tá ok? Então você tem todo esse processo de sofrimento. No nosso caso, a gente sofreu todo o processo antes de entregar ao cliente. Ou seja, a gente deu bolha assim, teve alguns problemas que a gente precisou passar uma outra camada, demorou de ser feito. E agora está o boom desse negócio. O bolo que você vai fazer, que demorou talvez uma semana ou 15 dias, ele vai durar em torno de 4, 5, 6, 7 anos, como esse que eu vou te mostrar. Esse bolo está aí, ó, para que você possa ver. Esse bolo ele vai fazer exatamente 8 anos e é um bolo perfeito. Esse bolo, ele não amarelou. Esse bolo, ele só faz trocar de flores e ele é alugado todo final de semana, se eu deixar. Ah, Elis, por que você não deixa todo final de semana? Porque eu prefiro alugar ele em 15, porque eu tenho outros bolos e eu não gosto daquele medo de ter algum problema com o bolo. Isso é uma questão minha. Mas se você alugar esse bolo, pegar um único bolo que você passou 15, 20 dias, ele vai durar muito tempo. Então, existe o sofrimento, que também existe no bolo verdadeiro, mas no bolo verdadeiro você só ganhou o dinheiro uma única vez. E no bolo fake você faz o primeiro aluguel, você ganha um valor maior pelo primeiro aluguel, que foi demorado, que foi exaustivo, mas em compensação ele vai voltar para você e você vai ficar com ele por muito tempo. Pessoal, eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre o curso de bolos fakes da Elis. Eu conheci a Elis através das lives, onde eu comecei a assistir a ela ali explicando sobre os seus bolos, sobre as flores, e fiquei super animada em aprender bolos parecidos com bolos verdadeiros. Eu trabalhava com bolos fakes infantis. Aqui no ateliê, as clientes vinham para alocar os bolos, só que quando chegava aqui no ateliê, nunca queria o bolo que eu tinha, queria sempre o mesmo tema, porém com outro modelo. Nas suas lives, a Elis me fez ver que era possível ter bolos lindos e com características de bolos de pasta americana. E quando ela me fez enxergar essa possibilidade, eu fiquei super animada. Conversei com meu esposo, a princípio ele achou que não era o momento, que não deveria comprar naquele momento, que talvez não daria certo, mas eu acreditei. Pensa numa possibilidade maravilhosa. Tanto janeiro, fevereiro, março, eu já tenho bolos agendados para aluguel. E a vantagem quando o seu cliente chegar no seu ateliê e alugar o bolo, você só vai mudar as flores. Isso é maravilhoso. Eu tenho um bolo aqui que eu já aluguei ele mais de 3 vezes. O lucro é maravilhoso. E a vantagem do bolo da Elis, da técnica que ela usa, é que os bolos você pode usar ele várias vezes. Você pode alugar ele várias vezes, só trocando o arranjo do bolo. Olha esse bolo maravilhoso que eu aprendi a fazer com a técnica da Elis. Também tem esse aqui, que é o bolo cascata. Esse aqui é o bolo Ruffles. Mas tem vários outros bolos aqui no ateliê. Eu só tenho que agradecer-lhes na minha vida, porque foi através dela que eu consegui expandir. Hoje eu sou conhecida no mercado aqui na minha cidade como Tina Maia Bolos Fake. E as pessoas me procuram para fazer orçamento e sei que você não será diferente. E aí eu deixei para vocês mais uma aluna falando sobre os bolos, né? E isso me encanta completamente. Mas vamos falar um pouquinho das flores? As nossas flores. Ah, Elis, é um mar de rosas flores. Também a gente tem um pouco de sofrimento com eles. As nossas flores são em porcelana fria. E o que acontece?
elas precisam de um tempo de secagem, diferente das flores em açúcar. As flores em açúcar você faz agora e agora mesmo, questão de 10, 15 minutos, você já está montando essas pétalas e tá tudo certo. E sobre as nossas flores, como eu já falei para vocês, elas também têm um processo que tem que secar. Então não é tão rápido, mas, gente, pense em umas flores que duram muito. Mas também existe uma outra vantagem. A técnica que eu ensino com as flores, ela é muito rápida. Ou seja, você consegue fazer 100 unidades de rosa, só para te dar um exemplozinho, em um único dia. Agora, não é que nem as de açúcar. As pétalas de açúcar, elas quebram com facilidade. Então, Elis, as flores em porcelana fria, quando chove, demora um pouco mais. Elas vão durar assim? Então, tudo vale a pena. Então, existe aquela parte que é dolorosa, mas a vantagem do bolo e das flores, o depois, não tem preço. Então, a gente sofre sim com o antes. O durante e o depois, é só o mar de rosas e eu garanto para vocês. Olá, amores, sou Leo do Ateliê Leo Artes e vim aqui para mostrar um pouquinho do meu cantinho para vocês. Aqui são uma prateleira que já é caixas para viajar. Essas prateleiras aqui onde eu coloco mercadoria para secar. Aqui já está a minha baguncinha, são massas mescladas já com cores, minha cadeirinha, minha máquina de abrir massa e aqui está a minha mesa de trabalhar. E aqui está minhas obras de arte. Sai desse cantinho aqui. Essa mesa, ela tem mais ou menos um espaço de 1,5 por 2 metros. E é esse espaço que eu trabalho. Quero dizer para vocês que não precisa de desculpa, né? Não trabalho porque não tenho espaço, não trabalho porque não tenho onde trabalhar, eu preciso de uma mesa, eu preciso de uma loja, abrir uma loja, nada disso. Daqui, desse cantinho, é que saem essas obras de arte maravilhosa que vocês conhecem aí. Mão na massa e tamo junto. E é por esse motivo que esse test drive pode ser para você um divisor de águas na sua vida. Você vai tomar a melhor decisão. Ou seja, trabalhar com bolo fake é um trabalho que sim, vai te dar trabalho, mas ele é duradouro. Se você vai fazer um modelo de um bolo, como qualquer um que está aqui, você só precisa fazer uma única vez na sua vida. É claro, a não ser que outro cliente queira comprar, ou se até mesmo você quiser ter 3, 4 modelos dentro do seu ateliê igual. Fora isso, uma única vez você vai fazer esse bolo. E as flores, gente, dura muito. E pasme, as flores, elas também podem ser vendidas para bolos verdadeiros. Elis, como assim? Não entendi essa. Vou te contar. Todas as minhas flores, nos meus bolos verdadeiros, que vocês sabem que eu era confeiteira, se não sabia, já sabe que eu falei lá pelo começo. Elas foram sempre feitas em porcelana fria, que é o nosso biscuit. E a gente nunca teve problema e até hoje a gente vende para boleiras do Brasil inteiro essas flores para elas colocarem nos bolos verdadeiros. Essas flores, quando elas voltam, elas são lavadas e não acontece absolutamente nada. Diferente do de açúcar, que ao pegar ele quebra, e diferente do de açúcar, que não pode também ser higienizada, limpar, ela tem quebra, então não tem como reaproveitar. Então, vocês têm uma vantagem imensa em relação às flores também. Oi, meus amores, eu tô aqui para apresentar a vocês essas flores, essas rosas maravilhosas de porcelana fria. Gente, eu sou muito suspeita, porque eu não sei o que seria dos meus bolos sem as rosas de Elis Rebouças.
Eu geralmente compro em média de 1.000, 1.500, já cheguei a comprar R$ 2.000 e digo a vocês que compraria muito mais, porque isso é um investimento para a vida toda. Gente, tem rosas que eu comprei, tem uma média de 5, 6 anos e tô sempre reutilizando, sempre renovando, comprando outras, fazendo uma mistura. É um investimento que vale muito, muito, muito a pena. E antes da gente começar a aula de hoje, do qual vocês vão aprender a trabalhar com bico de confeiteiro, sem precisar de molde, e eu quero só que vocês experimentem essa experiência, para que vocês entendam que os bolos podem ficar incríveis, de forma lindíssima, sem precisar de molde, sem precisar de muita renda. Vocês podem fazer esse trabalho manualmente. E sim, no meu curso eu ensino a vocês desenvolver várias técnicas. Então, antes de começar, eu quero que vocês entendam que trabalhar com bolo fake e com as flores é sim algo muito lucrativo. Estou mostrando aí para vocês algumas alunas que falam sobre isso e que sim, vocês podem ter o contato delas no Instagram e chegar para elas e perguntarem, porque foi um divisor de águas na vida delas, que pode ser também na sua. Vocês não têm só a oportunidade de trabalhar com bolo fake. Vocês podem vender esse bolo, vocês não precisam alugar, vocês podem vender esse bolo. Vocês têm a opção também de alugar, se vocês quiserem, que é o meu caso, eu vendo e alugo. Vocês também podem vender só as bases lixadas, né, e enviar para o Brasil inteiro, porque com a nossa técnica eles não quebram, eles são muito resistentes. Ah, sim, dentro do nosso curso também tem a oportunidade de vocês venderem rendas, as nossas rendas, que é ensinada de uma forma para que vocês possam vender em grande quantidade. No nosso curso também vocês têm a oportunidade de vender as flores. Como vocês podem ver, alunas que só vendem flores, alunas que só querem saber de vender flores. E eu também posso mostrar para vocês algumas clientes minhas que também têm o Instagram delas, que é só vocês procurarem e perguntar, que compram flores comigo e não compram pouco. Eu tenho um cliente que compra comigo entre R$ 1.500 a R$ 2.000 de flores toda semana, porque elas têm um grande público de bolo e elas precisam de flores. Ah, Elis, mas você não disse que as suas flores, elas duram por muito tempo? Porque essas clientes compram muito, porque elas fazem muito bolo e toda semana elas têm um bolo diferente e elas precisam das nossas flores, é claro. Quando elas vão repetir o modelo do bolo, aí elas não precisam mais comprar, porque as flores são muito resistentes, sim. Então, por esse motivo, essas clientes continuam comprando flores comigo, porque elas sabem o custo que elas têm e benefício é muito maior do que elas comprando as flores em açúcar. Agora vocês vão ficar com a aula de hoje. Presta bem atenção, porque dessa aula vocês podem desenvolver sozinha muita coisa. Claro que vocês vão ver, vão analisar, vão ver se a professora te ensina direito, vão ver todas as técnicas, vão prestar bem atenção. A gente não ensina a forrar o bolo, mas a gente vai dar uma técnica, uma aula que você que já faz bolo, até mesmo você que faz em biscuit, pode pegar essa técnica e colocar no bolo de vocês. E logo depois, no outro dia, a gente vai ensinar vocês a fazerem um arranjo. Como é que faz um arranjo simétrico? Que isso é muito importante, mas para fazer um arranjo simétrico tem que ter flores muito belas, tá bom? Então, veja a aula de hoje, presta atenção e me conta tudo depois. Agora vocês vão entender todo esse processo de bolos para casamento. Elis, e por que você simplesmente não começa aqui a mostrar como é que faz o trabalho em bico? Porque antes eu preciso explicar para vocês a forma correta e a forma errada, que muitas vezes a gente não consegue se diferenciar desse mercado. O que acontece? Muitas vezes vocês trabalham com um material muito fragilizado, com matéria-prima que parece muito com fake, e o que a gente precisa entender é que nós somos cópia da confeitaria. Então, por que você é cópia da confeitaria? Porque uma noiva, ela não quer um bolo fake com cara de bolo fake. Ela quer um bolo fake que pareça um bolo, pelo menos com a pasta americana, né? Então é isso que vocês precisam fazer. Mas a gente também precisa entender
que nós não podemos fazer um bolo de qualquer jeito e que tem uma durabilidade muito pouca. Aqui está um dos nossos bolos, que é esse que a gente vai fazer um trabalho em bico só para que vocês possam entender. Esse bolo aqui, ele foi coberto com a minha massa, né? Com a minha mistura da massa corrida. Ah, Elis, qual a sua mistura? Já falei e eu vou repetir aqui para vocês. Essa mistura eu não dou em aula aberta, mas a explicação que eu vou dar aqui, eu te garanto que você vai conseguir fazer com o bolo de vocês. Bem, vocês precisam procurar matéria-prima que tenha durabilidade, porque o erro de trabalhar com bolo fake é achar que esse bolo tem que ser descartável. A gente tem que ter um bolo que dure por muito tempo, para que isso venha nos dar um retorno muito bom. Por exemplo, esse bolo aqui, ó, eu gosto de fazer isso porque vocês ficam desesperados lá e eu acho muito engraçado do lado de cá. Ó, é um bolo que é muito resistente. Com isso eu consigo mandar ele para outros estados e até mesmo para outros países, porque o correio que lute para quebrar um bolo desse. Então, vocês conseguem ter durabilidade. A primeira coisa que vocês precisam fazer. A segunda coisa é buscar matéria-prima que pareçam realmente com o natural, ou seja, né, trabalhar com bico de confeiteiro, que é isso que vocês vão aprender nessa aula de hoje, trabalhar com bico de confeiteiro. E o que mais eu vejo nos bolos fake, e por esse motivo os clientes não dão valor, é que as pessoas começam a colocar renda de tecido ou até mesmo colar em pérola justamente para fazer aquele acabamento. Mas o nosso acabamento tem que ser muito parecido com o da pasta americana. E aí a gente começa a buscar alguns materiais que possa olhar, que ao olhar do nosso cliente venha a ser realmente parecido com a pasta americana ou com o falso glacê real, tá certo? Aqui agora a gente vai mostrar para vocês como é que faz um trabalho em bico à mão livre, de uma forma livre. Elis, e quem não sabe trabalhar com a mão livre? Eu vou ensinar uns pontos que é muito prático agora, para que você possa pegar um bolo, forrar. Você vai, ah, Elis, eu vou forrar com o quê? Você pode forrar com um biscuit, ou você pode até mesmo forrar com uma massa corrida, né? Não precisa ser a minha mistura agora nesse momento, mas você pode fazer, forrar e depois você vir aplicar essa técnica que eu vou ensinar aqui a vocês. Agora, se vocês querem ter diferencial, né? Vocês precisam aprender muito sobre o bico de confeiteiro, trabalhar sim com esse material aqui, ó, que não sai de moda nunca. E por isso que eu trouxe esse trabalho que eu tenho certeza que vocês vão amar aqui hoje. Vamos lá. Antes de começar o trabalho em bico, eu quero apresentar para vocês, né? Para quem não conhece, eu acredito que a maioria de vocês já conhece, mas isso aqui são um saco de confeiteiro onde vocês compram em loja de confeitaria. Eles têm vários tamanhos. Eu prefiro comprar o P e o médio, né? Marca não interessa muito, né? Muitas vezes, por exemplo, eu comprei essa marca aqui, que eu sou acostumada a comprar, e algumas delas vieram com defeito, ou seja, está estourando com facilidade. Então, essa questão de marca é muito relativa em relação ao saco. É um saquinho que vocês compram na casa de confeiteiro. Em relação aos bicos de confeiteiro, primeiro vocês também têm a finalização, que é essas duas peças aqui, que é onde vocês introduzem essa parte por dentro do saco. E esse daqui, ele segura o bico de confeiteiro, ou seja, ó, precisa dos dois para poder segurar. Então, é uma das coisas que vocês vão precisar. Elis, e os bicos? Gente, os bicos de confeiteiro é um mundo. O universo da confeitaria é um mundo. E a gente quer copiar a confeitaria, claro. Para quem está começando, eu recomendo, vou colocar aqui nos dedinhos para vocês poderem ver, o sperlé. O que é o sperlé? O sperlé são esses furinhos aqui, ó. É só furadinho, não tem nada nele, é um furinho, só que ele é o 1, 2, o 3. Então, ele, ó, aqui mais um, esse daqui, ó, ele é maiorzinho. Então, vocês podem ver, ó, que eu tenho um que é bem fininho, que é esse aqui,
bem fininho. Aí eu tenho 2, e tenho 3, tenho 4. Então vai assim, tá? Tem um maiorzinho, esse daqui tá bem velhinho, porque eu já usei muito ele. Que esse aqui é o 5, que tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então, já é um maior, certo? Então, vocês podem começar a trabalhar com o perlê. Mas aí a gente tem as pitanguinhas também, para que vocês possam ver. Ele tem uns cortezinhos na ponta, tem uns cortezinhos. Parece o perlê, mas aqui na lateral dele ele tem uns cortezinhos. E vocês conseguem trabalhar com ele também, de uma forma bem bonitinha. Então, não recomendo que vocês saiam comprando todos os bicos, mas comece a comprar pelo perlê, tá certo? Aí o que acontece? Para se introduzir, é muito prático, né? A gente coloca, eu não vou nem cortar aqui o plástico para que vocês possam ver. Coloca a parte, né, que é a maior por dentro do saco. Isso para quem não conhece isso aqui, tá bom? Corta aqui a ponta, coloca o bico e trava. Travou, você vai colocar aqui a massinha que vocês quiserem. Elise, eu sou confeiteira, trabalho com bico já. Como é para eu treinar? Pode treinar com glacê real, pode treinar com o que vocês tiverem. Elise, e eu que nunca trabalhei com isso, posso treinar com o quê? Vocês vão pegar um pouco de massa corrida qualquer e começar a treinar. Não precisa ser a minha mistura. O importante é que vocês treinem. Claro que com minha mistura ele não vai mais saltar, ele não vai tirar mais, você vai ter um bolo perfeito, mas você precisa de treino. Então, para treinar, vocês têm que começar. Começa com o que tem, tá certo? Então, vamos começar aí. A gente vai fazer essa técnica no bolo, tá certo, gente? Aqui só é a introdução para vocês entenderem. Essa daqui é a minha massa, mas já falei para vocês, podem fazer sim com a massa corrida. Eu vou colocar um pouquinho de massa aqui, só para que vocês vejam como é que faz, como é que coloca. Agora, uma dica para não doer as mãos. Quem trabalha com bico de confeiteiro sabe o tanto que dói, e dói mesmo, mas se não fizer o trabalho correto. O que acontece? Olha aqui como tá. A minha mão está fora do alcance do saco. Eu tenho uma mão pequena e ainda tem aqui ó, espaço. O que acontece? Eu tenho que dar um jeito de colocar uma quantidade ó, que a minha mão suporte. Pronto, essa é uma dica que vocês nunca mais vai esquecer. A minha mão precisa suportar a quantidade de massa que tem aqui. Então, o que é que eu faço? Aqui, ó, tá muito, ó como tá. Olha a quantidade, ainda tem espaço aqui que tá fora da mão. Se eu começar a trabalhar com ele aqui, eu vou conseguir sim trabalhar, mas eu não vou conseguir, vou sentir dores nas mãos. Então, uma das coisas que vocês vão aprender. Então, aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, vou colocar na minha vasilha aqui, ó. Vou colocar aqui, tirar essa quantidade, até chegar onde a minha mão suporte. Ou seja, ó, a minha mão precisa está abraçando todo a massa aqui dentro. Então, tirei. Aqui eu já consigo trabalhar de uma forma, ó, que não canse as minhas mãos. Se eu quiser tirar mais um pouquinho, eu tiro. Não pode tirar muito, mas contanto que você consiga. Para quem tem uma mãozona, né, grande, eu sou muito mionzinha. Então, no meu caso, aí eu amarro aqui. Isso é uma questão minha, mas quem não quiser amarrar, é só segurar aqui, eu gosto. Tem gente que só dobra e acabou e tá tudo certo, tá bom? Então aqui, nós vamos fazer esses pontos aqui no nosso bolo. Então, antes de fazer no bolo, eu pego um EVA, um pedaço de papel e faço esse treinamento. Elisa, até hoje você faz isso? Sim. Antes de ir pro bolo, eu gosto de fazer isso porque eu tiro a dúvida se é isso mesmo que eu quero. Bem, no nosso bolo nós vamos fazer 2 tipos de trabalho. O primeiro é umas folhas que vai cair. Então, eu olho, né, para ver como é que eu quero. E depois eu começo a produzir. Bem, eu vou querer que ela
desça, ou vou querer que ela suba. Então, eu vou treinar do jeito que eu quero colocar no bolo. Ah, Elis, eu não sei fazer a mão livre. Olha, eu tenho no treinamento como se faz com a mão livre e também como se faz quem não tem essa habilidade. Mas isso não vai fazer com que vocês não venham aprender, tá bom? Então, ó, eu peguei o ponto, a renda mais fácil que tinha para que vocês pudessem fazer. Ó, a gente vai fazer uma linha, e vai deixar ela meio que torta, certo? Ó, uma linha, uma maior, outra menor. Aí aqui eu vou fazer uma aqui menorzinha, meio que tortinha, certo? Não se preocupe com o tamanho. Ah, eu quero ela de outro lado também. Então, aí a gente faz como? A gente vira pra cá, faz, ó, vai colocando ela do jeito que vocês querem. Vamos virar pra cá, ó, do jeito que vocês acharem melhor, tá certo? Então, a linha é exatamente isso aqui. Eu apaguei aqui as linhas só porque só era para mostrar para vocês, para não confundir, tá certo? Então, ó, venho aqui, vou fazer linhas, né, virada do jeito que eu quero. Isso no bolo. E agora, gente, eu vou fazer umas folhinhas. Alguém, se você não sabe fazer uma folhinha, desenha primeiro no papel e depois vocês vão ver, ó, uma folhinha. Então, eu vou fazer folhinhas aqui, justamente o que eu quero fazer no bolo. Elis, eu posso simplesmente desenhar no bolo e acabou? Pode, mas a questão é que, se vocês estão procurando um trabalho para que seja um trabalho de luxo, vocês realmente vão precisar trabalhar de uma forma que pareça mais um bolo verdadeiro, tá bom? Eu agora vou preencher aqui e vou mostrar para vocês como é que fica. Pronto, depois disso que eu já fiz aqui, ó, já fiz os risquinhos, eu vou fazer, ó, preenchimento nesse, eu tô usando aqui, gente, o Perlé 2, ó, preenchimento dentro dessa folhinha, para poder dar o quê? Volume nela. Então, o que é que eu faço? Eu faço um trabalho, eu vou fazer aqui fora, vocês verem, um trabalho de zigue-zague, 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 até preencher tudo, certo? Então, ó, a gente vai continuar aqui. Isso aqui vocês vão treinando num papel ou em um EVA, como eu fiz aqui, e logo depois vocês vão fazer no bolo de vocês, tá bom? E no bolo eu vou mostrar como é que faz. Olha a diferença de um trabalho assim e outro assim, só feito a folhinha, né? Fica muito diferente. Então, esse é o nosso diferencial. Aqui, ó, vamos fazer um outro ponto. Tô sempre limpando aqui a mão porque não tem jeito, viu? Trabalhar com bico, quem trabalha com glacê real aí vai saber disso também. Aqui eu vou fazer um outro que é diferente, mas que vocês vão se identificar. Esse daqui, ó, é só isso aqui, ó. Faz só uns pontinhos. E já vai fazendo, deixando ele cheinho. Aí, vamos fazer outra linha aqui do lado. E aqui, ó, nós vamos fazer só bem encostadinho, ó. Apertou, soltou. Ó, aperta aqui embaixo
vem puxando e salta, ó, aperta, puxa e salta. Só mesmo um galinho bem discretozinho, só para que vocês possam entender, treinar e fazer. Aqui em cima eu vou fazer um galinho aqui e venho aqui, eu puxo de um lado, puxo do outro, ó, faz tipo um buquezinho aqui, ó. E vários outros tipos de coisa que vocês podem vir fazer. Vocês podem vir trabalhando, ó, com um trabalho em S, né? E depois vir com todo o trabalho aqui, fazendo a volta. Ó, vocês podem vir fazendo trabalhos diversos nessa parte, que é maravilhoso, né? E aqui vocês podem vir aproveitar colocando, ó, só em uma tirinha aqui, ó, eu consigo fazer vários pontos diferentes, né? Vocês podem vir fazendo o que vocês brincar com a imaginação de vocês. Mas para isso vocês vão fazer o quê? Treinar em um EVA, treinar em uma placa. E agora a gente vai fazer isso no nosso bolo. Aqui também, ó, tem um ponto que eu gosto muito, que é simplesmente assim, ó. Ó, eu tô ensinando para vocês algo bem simples, ó. Ó, vocês podem vir aqui do ladinho da linha que a gente fez, vir e colocar vários pontinhos. Vai ficar parecendo aquelas florzinhas, né, que explode de pontinho aqui do lado. Então, ó, vocês conseguem fazer um trabalho bem legal com bico e isso já faz vocês fazerem a diferença. Agora vamos colocar isso no nosso bolo, vamos ver como é que fica. Eu não vou fazer no bolo todo, mesmo porque para demonstrar para vocês eu preciso trabalhar com algo colorido. E eu não trabalho com rendas coloridas, eu gosto, como eu trabalho com bolo para casamento, eu geralmente trabalho com branco. Mas também vocês podem ter a oportunidade de alguma cliente pedir. Eu tenho um bolo verde que foi para casamento, eu tenho um bolo super colorido que foi para um casamento, e isso também não impede. Mas eu não ia fazer isso nesse bolo aqui, porque é um bolo que eu vou utilizar com renda branca, tá bom? Mas para que vocês enxerguem, eu trouxe só tingir com um pouco de tinta PVA mesmo, fosca e pronto. Tem muita dificuldade nisso. Para que vocês possam ver como é que faz no bolo. Bem, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, aquilo que eu falei lá, ó. Faço um tracinho. Se fosse de baixo para cima, também do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Então, ficaria dessa forma. Assim. Aí aqui, ó, eu venho, vou fazer a folhinha. Vou fazer a folhinha. Isso se for a folhinha, né? Se for, vai ser, deixa eu virar pra cá. Vai ser os tracinhos. Vai ser outro tipo de renda. Tudo isso vocês vão fazer de acordo o desenho que vocês querem colocar no bolo de vocês. Esse daqui, ó, eu fiz um galinho também para que vocês possam ver. Depois disso, eu venho com essa parte em zigue-zague. O que é que eu vou fazer? Ó, vou preencher aqui, ó, em zigue-zague. Como é um bolo que eu não vou poder, que eu vou, como é que fala? Não vou utilizar ele nessa cor, então não dava pra fazer tudo dessa cor. Deixa eu... Aqui, quando entope, limpa a ponta do bico e volta, ó. E volta. Olha como já ficou bonito só esse trabalho desse jeito. Aqui agora eu vou fazer também, ó, aqueles que eu falei pra vocês, ó. Ó. Vocês podem vir fazer só os cachinhos. Só já é um trabalho
diferenciado de tudo que vocês verem por aí. Normalmente as pessoas preferem comprar um tecido, comprar uma renda e colocar, e aí reclama: ah, meu Deus, ninguém valoriza meu trabalho, porque também vocês acabam não deixando um trabalho legal, né? Vamos supor que aqui, ó, eu faça também aquele trabalho, encheu, largou aqui, ó. São trabalhos que dá para vocês irem fazendo. Ó, faz aqui de um lado de um jeito, do outro vocês já fazem outro. E assim vocês vão fazendo um trabalho lindíssimo. Claro que o bolo que a gente vai arrumar, né, que vocês vão ver arrumado, não vai ser esse. Vai ser o outro, porque, como eu já falei, eu não trabalho com cores, né? Mas aqui é só mesmo para que vocês possam ver que também não tem um bicho de 7 cabeças para se trabalhar com bolo, no bolo. Então aqui, ó, eu posso vir, fiz vários tracinhos aqui, ó, no rodapé. Vou fazendo um trabalhozinho aqui com isso, com tudo com o perlê 2, ó. Tudo com perlê 2. Poderia ser o perlê 1 também, porque ele é muito delicado. Que eu não preenchi direito, porque eu não estava olhando. Aí eu volto, dou uma preenchida e pronto. Não tem tanta dificuldade com um trabalho em bico. Claro que se tem os bordados, que é muito mais complicado, e que isso vocês vão conseguir aprender de uma forma muito prática, né? Aqui eu quero que vocês comecem e já façam alguma coisa no bolo de vocês. E como é que eu faria a construção aqui desse bolo? Eu colocaria essa renda daqui jogada para baixo, né? Toda a renda, né? Todo ao redor para baixo. Esse de baixo, eles são 3 andares, faria do mesmo jeito. E esse de cima, esse do meio, eu colocaria a renda para cima. Ou vocês fazem o contrário. Mas normalmente, quando é um bolo de 3 andares, eu escolho a posição da mesma renda de cima, é a renda de baixo, e a do meio eu faço uma outra coisa diferente ou posição diferente. Então, gente, treinem que vocês vão ver. Na próxima aula, vocês vão entender como faz um arranjo bonito. Porque às vezes termina de fazer um bolo e simplesmente, não posso falar a palavra, faz uma coisa feia na hora de fazer o arranjo. Então vocês vão entender como é que a gente vai projetar um arranjo que fique lindíssimo nos bolos. Então a renda tá aqui, treinem, que eu tenho certeza que vocês vão. Vocês viram essa renda que eu fiz, e agora na próxima aula, como eu já falei, nós vamos fazer um arranjo para que vocês possam se diferenciar. Mas não existe só essa renda. Todas essas rendas que vocês vão ver aí, que a gente vai colocar, foram feitas de forma manual. E sim, se eu fiz e minhas alunas fazem, você também é capaz de fazer. São rendas lindíssimas. Olha, cada uma mais linda do que a outra. E sim, a gente fez esse trabalho todo em bico, com um bico de confeiteiro, que fica maravilhoso. Então, não tem como errar um trabalho desse. Não tem uma noiva que diga assim, não gostei dessa renda. Quando elas chegam, elas simplesmente se encantam com esse trabalho magnífico que a gente faz com o bico de confeiteiro. Bem, e assim finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula, eu quero mostrar para vocês que é tão importante quanto fazer um trabalho em bico, fazer um arranjo bonito. Sim, a gente precisa aprender a fazer arranjos bonitos nos nossos bolos. E esse arranjo que eu vou ensinar, vocês vão poder desenvolver qualquer outro arranjo. Agora eu quero que vocês me contem aqui embaixo se gostou da aula, se está gostando desse test drive. Lembre-se, é um test drive. Eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso curso. Na próxima aula vocês vão saber tudo do nosso curso, ou seja, vocês vão saber valores, vocês vão saber a oportunidade que a gente tem para esse curso, que sinceramente eu fiz com muito carinho e é muito especial. Mas o que eu quis que vocês vissem
Essa professora consegue te ensinar de uma forma prática e rápida? Essa professora tem capacidade para poder desenvolver essa técnica, toda a técnica para você, ou é só balela? Então, nesse test drive, você vai sim perceber o que realmente é bom para você. E nesse test drive também você não vai jogar o seu dinheiro fora, porque você vai perceber a oportunidade que é muito bom trabalhar com bolos fake e com as flores. E o que eu quero que vocês façam agora é, se ficou alguma dúvida, né? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à aula que eu dei hoje sobre o bico de confeiteiro, pode deixar, porque eu gosto de responder, eu gosto de tirar dúvida com vocês. Vai no nosso canal no YouTube, porque lá no YouTube a gente tem várias aulas, mas aulas assim maravilhosas, que já dá para vocês desenvolverem flores, desenvolverem técnica em bolo, e eu tenho certeza absoluta que já vai te ensinar, já vai te desenvolver bastante nesse método que eu ensino. Então corre, presta atenção, corre na frente, porque ó, atrás tá cheio de gente. Então o que vocês têm que fazer? Correr para beber águas limpas, ou seja, ser uma das primeiras na sua cidade a começar a trabalhar com os bolos fake, porque depois disso você só vai ter nome e a pessoa que vai começar depois vai ser mais uma. E você não vai querer ser a mais uma, você vai querer ser a primeira da sua cidade, do seu bairro, daquele local onde você está, a ter essa técnica que, sinceramente, é única. Aguardo vocês no comentário e aguardo vocês também na próxima aula, que sim, na próxima aula vocês vão ter todo o conteúdo do curso, vocês já vão saber todo o conteúdo do curso e também o arranjo. Gente, é lindo o arranjo. Vamos lá.